Oi pessoal, olá meus amigos, estamos aqui hoje para mais um vídeo, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, mas ao mesmo tempo que é muito desconhecido, né, das pessoas, do público em geral, né? As pessoas geralmente não conhecem esse tema, não sabem exatamente do que se trata. A gente vai falar hoje sobre a revisão da vida após a morte. Quando a gente morre, o espírito ele faz uma recapitulação de toda a sua existência. Ele vê e sente os principais acontecimentos da sua vida. E isso causa uma impressão extremamente positiva e evolutiva para o espírito. Então é isso que a gente vai falar a partir de agora. Bom, tanto o espiritualismo, quanto o espiritismo, quanto as experiências de quase morte e também o esoterismo, todas essas correntes de pensamento falam a respeito da revisão da vida após a morte. O que é a revisão da vida? Quando a gente desencarna, a gente chega ao plano espiritual, a gente começa a fazer, né, a nossa consciência começa a fazer uma revisão, começa a rever tudo aquilo que aconteceu ao longo da nossa existência. Isso engloba o quê? Tudo aquilo que a gente fez, todas as nossas escolhas, né, conscientes ou inconscientes, a forma como a gente tratou as pessoas, né, toda a nossa obra humana, né, tudo aquilo que a gente fez e aquilo que a gente deixou de fazer, por ação ou omissão, a gente vai ver de uma forma bem direta e clara, passando pela nossa consciência como se fosse um filme, né? Tem muitas pessoas que definem essa experiência da revisão da vida como se fosse um filme que estivesse passando diante da sua consciência. Só que esse filme é o filme da nossa própria vida, né? É o filme da nossa existência. Desde o início da nossa vida, os primeiros anos, desde o nosso nascimento, né? A nossa infância, a nossa adolescência, tudo aquilo que a gente fez às outras pessoas, né? A forma como nós nos relacionamos com os outros, o egoísmo envolvido, o orgulho envolvido, todos os interesses, a nossa personalidade, aquilo que a gente é, tudo isso a gente vê de forma muito clara, muito nítida nesse filme, né, entre aspas, da nossa vida, nessa a chamada recapitulação da nossa existência material. É interessante notar como algumas vezes a recapitulação de vida existe uma presença espiritual do nosso lado que nos ajuda a perceber os principais acontecimentos da nossa vida, as nossas principais escolhas. Essa presença espiritual, obviamente, é uma presença de luz, né? Uma presença assim, bastante evoluída, é um ser espiritual mais elevado do que a gente, e ele vai, conforme a gente vai vendo a nossa vida, ele vai dando alguns conselhos, ele vai dando assim algumas orientações, vai passando mensagens e vai mostrando tudo sempre de uma perspectiva maior, né? Não da perspectiva nossa, né? Da nossa personalidade, daquilo que a gente fez, daquilo que a gente passou, das injustiças, né, entre aspas, que foram cometidas a gente. Não. Ele analisa tudo de um ponto de vista maior, do ponto de vista da nossa evolução espiritual dentro da eternidade, né? Porque nós, como espiritualistas, sabemos que a nossa vida não é uma só. E a gente não nasceu no momento em que a gente saiu da barriga da nossa mãe. Nós tivemos dezenas, centenas, milhares, talvez até milhões de vidas passadas, a gente não sabe. A origem do ser se perde na noite dos tempos, né? Então esse ser ele vai mostrando para a gente, de uma forma clara, exatamente aquilo que a gente fez e com uma orientação que nos mostra, né, os erros e os acertos que nós cometemos nessa vida. Os erros e os acertos para a nossa evolução espiritual e também em relação a outras pessoas. Bom, essa revisão de vida ela mostra muito, né, o que nós fizemos às outras pessoas, né? Ou seja, qual a nossa obra, né? O que a gente semeou durante a vida, quais foram os principais atos, quais foram as principais escolhas, né? Se a gente escolheu o caminho mais fácil ou a gente escolheu o caminho mais difícil, né? Como que a gente tratou as outras pessoas? A gente foi indiferente, a gente foi egoísta, a gente foi autoritário, né? Tudo isso
a gente sente muito fortemente esse egoísmo, esses maus tratos, esse autoritarismo, esse orgulho, né, a vaidade, a forma como a gente desprezou os outros e depois que a gente pode ser desprezado, né? Então aí, nessa revisão de vida, cabe muito aquela frase, aquela famosa frase, né? Não faça com os outros o que não gostaria que fizessem com você, né? Porque exatamente aquilo que nós estamos fazendo aos outros, depois vai retornar para nós. E isso fica muito claro quando as pessoas veem a sua revisão de vida, a recapitulação dos principais acontecimentos da nossa vida. Exatamente nesse momento, nós tomamos consciência do nosso karma, daquilo que a gente fez, porque a gente não apenas vê aquilo que acontece, mas sente o que a gente produziu em outras pessoas. É importante esclarecer que essa revisão da vida, né, a recapitulação, né, esse ver novamente a nossa existência, não é algo simplesmente relacionado à visão física, né? A visão, a percepção através do olhar, né? Não. Essa revisão é uma coisa, é algo principalmente, essa experiência, né, é algo principalmente da esfera do sentir, né? A gente sente a emoção das outras pessoas, a gente sente aquilo que a gente produziu, né? A gente sente aquilo que é a nossa obra, a obra que a gente semeou no mundo, né? Então, por exemplo, se eu fui uma pessoa que maltratou, por exemplo, meu filho, eu vou nessa revisão de vida, eu vou sentir exatamente como meu filho se sentiu na hora que eu estava maltratando ele, né? Se, por exemplo, eu fui uma pessoa que matou 3 ou 4 pessoas, eu vou fazer essa revisão de vida, vou rever novamente eu praticando, né, o assassinato em relação a essas pessoas e vou sentir muito fortemente dentro de mim exatamente aquilo que essas pessoas vivenciaram, que essas pessoas sentiram no momento em que elas estavam morrendo. Eu vou sentir o ódio delas, eu vou sentir o medo delas, eu vou sentir o desespero delas, né? Eu vou sentir a perspectiva delas naquele momento em que eu pratiquei o assassinato em relação a essas pessoas. Então é importante ressaltar que essa revisão de vida não é exatamente como ver um filme, embora as pessoas definam dessa forma, ilustrem dessa forma, né? Na verdade, a revisão de vida é algo mais da esfera do sentir, né, do que da esfera do ver, do perceber, né? Porque perceber, a gente percebe alguma coisa, mas a gente não está necessariamente envolvido com aquilo. Mas quando a gente sente diretamente a nossa vida, tudo que a gente fez, tudo que a gente deixou de fazer, nós nos envolvemos de tal forma com aquele sentimento que nós passamos a vivenciar exatamente tudo aquilo que nós fizemos, sentindo de forma nua e crua aquilo que nós criamos na vida de outras pessoas e que nós criamos na nossa vida também. Então, a revisão de vida é muito mais algo da esfera do sentir, né, do sentir diretamente, clara e diretamente, sem rodeios, sem qualquer tipo de máscaras, aquilo que nós praticamos, aquilo que é a nossa obra no mundo em relação a outras pessoas. Porque, como disse Gandhi, né, tudo que vive é o seu próximo. Muito privilegiadas são as pessoas que passam por uma revisão de vida e depois retornam ao mundo para continuar a sua jornada, né, de existência material. Porque essas pessoas, elas podem perceber toda a sua vida, desde a infância, né, adolescência, tudo que elas fizeram, todas as escolhas, tudo que elas praticaram em relação aos outros, e elas têm uma segunda chance, né? É como se Deus tivesse dado uma segunda chance para aquela pessoa fazer tudo diferente, ainda na mesma vida, né? Porque geralmente as pessoas têm uma vida inteira, desencarnam, e aí precisam esperar no plano espiritual até retornarem para viverem uma nova vida, para só depois consertarem seus erros, né? Só que quando você passa por uma experiência de quase morte, e você tem a recapitulação da vida, você pode, vendo a sua vida toda em panorama, né? Vendo a sua vida de uma forma onde você vai sentir fortemente tudo aquilo que você fez aos outros, você tem a oportunidade de, retornando à Terra, de fazer tudo de forma diferente, de agir diferente, de pensar diferente. E geralmente as pessoas que vivem a EQM, elas conseguem uma total transformação de valores, uma mudança de visão de mundo e de perspectiva. Ah, meu filho, ele chegou aqui. Dentro da perspectiva do sentir fortemente, né, a nossa vida durante a recapitulação de vida, entra aqui um componente que é muito importante, né, e que todas as pessoas
durante o seu processo evolutivo, durante sua caminhada evolutiva, né, a sua ascensão, após inúmeras reencarnações, elas vão começando a desenvolver esse sentimento, né, que é o sentimento da empatia, né? O que é empatia? É você conseguir se colocar no lugar daquela outra pessoa. É você começar a ver o mundo pela perspectiva do outro. É você se colocar na posição em que o outro se encontra no mundo e tentar enxergar o mundo da forma como ele enxerga, dentro dos limites que a ele estão estabelecidos, dentro da perspectiva dele, dentro de toda a criação que ele sofreu, dentro da educação que ele recebeu, dentro da vida que ele teve, dentro dos traumas, dentro dos principais acontecimentos da vida dele. Então, as pessoas que geralmente são submetidas à recapitulação de vida, elas conseguem despertar esse sentimento de empatia em relação a outras pessoas. Elas conseguem ver através da perspectiva do outro. Então, quando você faz alguma coisa para o outro, você vai estar sentindo aquilo, a forma como o outro está recebendo aquilo que você fez, né? Dentro da perspectiva dele, dentro da visão dele, dentro das crenças dele, dentro da posição do mundo que ele ocupa, você vai poder se colocar no lugar dele e sentir aquilo que ele está sentindo, né? Isso, inclusive, é um prelúdio daquilo que todos os seres deveriam desenvolver ao longo do seu processo evolutivo, que é a empatia, né? A compaixão, que é você se colocar no lugar do outro e você não sofrer junto com o outro, mas você se solidarizar com a perspectiva que o outro tem de vida, né? Das crenças, de todos os limites de visão do outro, e você poder ajudar ele dentro da posição que ele ocupa no mundo, né? É muito importante que todas as pessoas pudessem compreender exatamente que lugar que elas ocupam, né? E, pelo menos temporariamente, saírem um pouco de si mesmos, se colocar na visão do outro e tentar ver a vida pela perspectiva do outro. Se todas as pessoas fizessem isso, o mundo com certeza seria um lugar infinitamente melhor de se viver, porque a gente não ia ver tudo só com a nossa perspectiva, né? E justamente uma das raízes do mal desse mundo é a visão absolutamente pessoal e parcial da nossa visão como a única realidade que existe, desconsiderando completamente a visão e a perspectiva do outro. É preciso desenvolver a empatia, e a revisão de vida nos ajuda nesse processo. Bom, eu já tive, né, a oportunidade de ler assim, muitos casos de pessoas que viveram uma revisão de vida, né, quando passaram por uma experiência de quase morte. E uma das revisões, né, que eu achei muito interessante foi a de um rapaz que devia ter assim, os seus 21, 22 anos, né, e que estava envolvido no mundo das drogas, né. Esse rapaz, ele usava drogas, ele matou, né, chegou a matar, ele roubou para poder usar drogas, se drogava, né. E quando ele teve essa experiência de quase morte, né, onde ele passou por um momento em que ele morreu e depois voltou, né, quando ele estava no plano espiritual fazendo a revisão de vida, ele pôde sentir muito fortemente o sentimento que a mãe dele teve em relação não apenas à morte dele, mas também a toda uma vida, né, de drogas, onde ele roubou, onde ele matou, onde ele, né, praticou toda sorte de maldades em relação aos outros, né, para poder se drogar. E ele pôde sentir tão fortemente esse sentimento da mãe, e isso sensibilizou ele muito, né? Porque ele não imaginava, ele não tinha assim uma percepção exata, né, mais precisa do que ele estava criando, né? Do que ele estava fazendo com o sentimento da mãe. Graças a essa percepção que ele teve do sentimento da mãe dele, que amava muito ele pôde se tornar uma outra pessoa quando ele voltou à Terra para viver a sua vida. Bom, aqui nesse ponto das nossas reflexões, a gente pode dizer que a revisão de vida, ela tem assim dois opostos, né? Ela pode tanto causar uma grande alegria, uma imensa alegria no espírito, ou ela pode causar uma grande tristeza no espírito, né? A alegria, essa imensa alegria, vem da sensação de que o espírito cumpriu aquilo que deveria cumprir, né? Que ele seguiu o bom caminho, né? Como se diz, que ele conseguiu ter uma vida produtiva do ponto de vista não material, né? Mas do ponto de vista da sua realização interior, do seu desenvolvimento espiritual, né? Ele conseguiu realizar, ele conseguiu superar todas as provas da sua vida, né? E assim ele conseguiu dar um passo no rumo da evolução. Por outro lado, a gente vê o espírito que sente uma tristeza muito grande, né? Pelo fato de ver aquilo que ele fez durante a vida. Ele sente essa tristeza quando ele vê que ele
desperdiçou completamente a sua existência, né? Ele desperdiçou com bobagens, com futilidades, né? Existem diversas formas da gente desperdiçar a nossa vida, né? As pessoas podem desperdiçar suas vidas de diversas formas, de muitas formas diferentes, né? Com bares, né? Boemia, com vícios de todos os tipos, né? Com maus tratos a outras pessoas, com levando uma vida simplesmente tentando obter um ganho material, mais conforto, mais dinheiro, né? Mais posses, mais patrimônio para se garantir materialmente, né? Existem muitas formas de você desperdiçar a sua vida, né? Não que seja errado necessariamente você buscar essas coisas, mas a forma como você dá prioridade a isso na sua vida é o que vai definir você se dá bem ou não se dá bem é, na sua encarnação, tá? Como bom aproveitamento da sua encarnação ou como um péssimo aproveitamento da sua encarnação. Dizem, inclusive, que uma das maiores dores que o espírito pode sentir quando ele desencarna é justamente a sensação de tempo perdido, né? A sensação de que a sua vida foi toda um desperdício, né? Que ele simplesmente não viveu aquilo que deveria viver, que ele fugiu das principais questões, né? Que ele fez escolhas erradas, né? Que ele não conseguiu superar as principais provações da sua vida, que ele não conseguiu produzir aquilo que deveria produzir e não conseguiu avançar em espírito. Na Bíblia, né, a gente vê essa ideia também da revisão de vida quando se fala do julgamento da alma, né? Existe o julgamento da alma, né? E existe o período do juízo final, né? Que se diz na doutrina católica, né? Quando todas as almas todas as pessoas vão ressurgir dos mortos e vai vir Jesus e vai estabelecer um reino de paz na Terra, né? Essa é a interpretação católica a respeito da chamada ressurreição. Mas existe também o dia do juízo, né, do qual fala a Bíblia, e que eles não explicam exatamente o que é. Na Bíblia não tem essa explicação exatamente do que é. Mas fica claro que, na verdade, o que se diz, o que se fala do dia do juízo, na verdade não é um dia lá na frente, né, no final dos tempos, onde Jesus vai voltar e os mortos vão ressuscitar e vai acontecer uma série de catástrofes e vai haver o arrebatamento. Não. Quer dizer, isso não é impossível de acontecer, né? Não sei, talvez seja algo que venha acontecer, talvez não dessa forma, mas de uma outra forma, né? O chamado arrebatamento e o dia do juízo final. Mas o dia do juízo, na verdade, é o dia em que a alma se separa do corpo e no plano espiritual ela começa a perceber a si mesma nessa revisão de vida, né? Esse é o chamado dia do juízo. Por quê? Porque é o dia em que nós somos os juízes de nós mesmos, né? A nossa consciência ela passa a julgar aquilo que nós fomos durante a vida, né? E aqui é importante dizer que não existe um juízo externo a nós, né? Não existe um Deus que vai julgar os nossos atos, que vai dizer se a gente está certo, se a gente está errado, que vai mandar a gente para o inferno, que vai mandar a gente para o céu. Não. O que vai definir, né, esse juízo, na verdade, é a nossa própria consciência. Ou seja, é aquilo que existe mais elevado em nós que vai julgar aquilo que existe de menos elevado em nós, né? Então, fazendo essa síntese, né, do mais elevado para o menos elevado, o espírito ele vai reconhecendo a si mesmo, ele vai se conhecendo e assim vai avançando em seu desenvolvimento espiritual. Bom, gente, é muito mais coisa para falar sobre esse tema, né? É um tema complexo, né? É um tema que tem múltiplos desdobramentos, né? É um tema assim, muito extenso, mas a gente vai parar por aqui para esse vídeo não ficar muito longo e muito desgastante para vocês, tá bom? Eu agradeço muito a audiência de todos, tá? Por favor, deixe seu comentário aqui embaixo, se você gostou desse vídeo, se você não gostou. Se inscreva no nosso canal, ative os sininhos das notificações para você sempre receber as nossas mensagens assim que a gente atualizar o nosso canal, tá? Pode deixar sua crítica, pode deixar sua sugestão, pode deixar seu comentário. Quem quiser, deixa também sua pergunta, que na medida do possível a gente vai tentar responder todas as perguntas das pessoas, ok? Muito obrigado a todos, um grande abraço, muita paz e muita luz.